Bom dia, bom dia. Vamos começar mais uma live. E o tema dessa live é sobre a alimentação, sobre a energia que você ingere através da alimentação, sobre como a alimentação influencia na sua vida, na visão da acupuntura e na visão também da medicina ocidental. A verdadeira alimentação, não a alimentação que nos ensinaram no decorrer de décadas, nos mudaram totalmente as informações, e não essa, a verdadeira alimentação que nós vamos conversar hoje. Tudo bem? E é um prazer estar aqui com vocês novamente. O microfone está ligado para não ter erro. E esse tema da alimentação é um tema que tem pegado, tem feito muitas pessoas pensarem de uns tempos para cá sobre realmente qual que é a alimentação, realmente a forma saudável. Como é que nós deveríamos nos alimentar no dia de hoje? Com tantas opções que nós temos hoje em dia de alimentos no mercado, alimentos industrializados. Será que isso realmente são alimentos? Alimentos esses que nós compramos no mercado, esses alimentos, essas embalagens, esses salgadinhos, esses macarrão que vem pronto, alimento que já vem pronto, geralmente enlatados, é isso que eu queria dizer, enlatados, embutidos. Será que realmente faz bem? Então nós vamos falar sobre isso hoje. E é um tema, como eu disse, que é um tema que muita gente interessa. Por quê? Porque a energia ela começa no que você come. Então, se você come de uma forma adequada, você vai ter mais energia, você vai ter mais disposição, seu sistema imunológico vai estar funcionando melhor. Dessa forma, você vai adoecer menos, você vai ter menos sintomas, você vai ter menos dores, menos dor de cabeça, seu intestino vai funcionar bem, você vai ter uma digestão boa, você não vai ter dores articulares, você não vai ter problemas. Pode até ter determinados problemas, só que eles se resolvem facilmente e rapidamente. Olha, tem pessoas que desenvolvem doenças inflamatórias, autoimunes, que perduram a vida inteira, doenças reumáticas que perduram a vida inteira, dores de cabeça, enxaquecas. Nossa, Arthur, eu tenho uma enxaqueca há muitos anos, eu nem lembro quando é que isso começou, Então isso tudo tem a ver com o que vocês comem. Mas, Arthur, por que não nos falam como alimentar corretamente? Por um simples motivo. Porque a partir do momento em que vocês comerem corretamente, vocês irão ficar saudáveis. E se vocês ficarem saudáveis, à medida que foram comendo bem, aprendendo bons hábitos, vocês vão ficar saudáveis. E se vocês ficarem saudáveis, vocês vão buscar menos os médicos, vocês vão fazer menos exames, vocês vão comprar menos remédios. E esse grupo como um todo, no mundo inteiro, ele vai perder dinheiro, vai perder lucro, de alguma forma, principalmente quem vende os remédios, porque o objetivo final é passar remédio. Então, essas pessoas que vendem remédio, eles não querem perder lucro. Então, eles não querem pessoas saudáveis, porque pessoas saudáveis não compram remédios. Se vocês estão saudáveis, vocês vão viver a vida de vocês, vocês vão ficar felizes, vocês vão produzir, vocês podem lutar pelos seus direitos, vocês podem questionar, pensar, falar. Uma pessoa doente não quer fazer nada disso. A pessoa doente quer cuidar da própria doença e ficar quieta. Uma pessoa doente
não vai lutar pelos seus direitos, é muito difícil. Uma pessoa doente não vai falar o que ela pensa, porque ela não está raciocinando direito devido à doença. Uma pessoa doente, ela não vai ter energia para fazer as coisas. Ela quer ficar em casa, quieta, ou no básico do dia a dia da sobrevivência, vai trabalhar e volta para casa. E pessoas doentes, como eu disse, compram remédios, e muitos remédios, porque elas acham que isso vai trazer uma saúde para elas, elas acham que isso vai trazer um benefício para elas, né? Porque acreditam que aqueles que estão passando estão com boas intenções. E eu estou falando, isso tudo que eu estou falando de que querem vocês doentes, é o final, né? Que é a indústria farmacêutica. Os médicos em si, a grande maioria, estão apenas reproduzindo o que aprenderam na faculdade. Então eles acham, a grande maioria, eles acham que isso é o certo. Então eles estão fazendo o que eles acham que é certo, né? Eles estão apenas fazendo o que aprenderam. Só que na faculdade, até a indústria farmacêutica entrou nas faculdades há muitas décadas atrás e mudou a grade curricular, tirando matérias básicas, como homeopatia, que é um tratamento totalmente natural, como fitoterapia, que é um tratamento totalmente natural, e colocaram matérias de farmacologia e tudo mais que direciona o médico a receitar remédios alopáticos, e 99% deles derivados do petróleo, né? Eu já falei isso outras vezes, sobre como que essa máfia farmacêutica começou, que eles descobriram que eles poderiam reproduzir substâncias naturais que fazem muito bem com o petróleo. O petróleo, eles conseguiam fazer um sintético desse natural. A mesma substância, só que sintética e não natural, através do petróleo. E isso faz super mal, porque não é natural, é derivado do petróleo. E essas são as medicações alopáticas que nós tomamos, né, que nós não, né, que as pessoas tomam para se sentirem melhor. E, na verdade, elas estão piorando, porque medicações alopáticas, elas mascaram os sintomas, nem tratam a causa, elas mascaram os sintomas, inflamando, debilitando o seu corpo, causando outros sintomas que fazem você tomar outros medicamentos para esses sintomas, e vira uma bola de neve. Aí você toma outros medicamentos para os sintomas que apareceram, com esses outros medicamentos surgem outros sintomas, e você toma outros medicamentos, e a pessoa chega aqui no consultório, como acontece frequentemente, tomando 15 medicações, 10 medicações diferentes, e totalmente acabada. Então, a alimentação, ela é importantíssima para você ter energia para o seu dia a dia. Se você não tem energia, você não faz nada. E através dessa energia gerada pela alimentação, você tem saúde. O que é a saúde em si? A saúde é uma palavra muito ampla, igual a ansiedade. Uma palavra muito ampla, engloba muitas coisas. A saúde, ela, na visão japonesa, que é a visão do Yojo no Michi, que é a filosofia japonesa da saúde integral, da saúde plena, que inclusive eu já mostrei para vocês, que eu tenho um quadro aqui no consultório, com kanjis, né, letras japonesas, escrito Yojo no Michi, que é o caminho para a saúde plena, a saúde integral da filosofia japonesa, é quando une a saúde física, a saúde mental, energética e espiritual. Não é apenas física, porque uma não vive sem a outra. Eu já falei muitas vezes que a parte energética e a parte física, elas são tudo uma coisa só. Se tirar uma da outra, vocês... Não é que é tudo uma coisa só, é porque uma não existe uma sem a outra. Entendeu? Não é que é uma coisa só, é que não existe uma sem a outra. Se eu tirar a saúde física da saúde espiritual, vocês não vão ter saúde. Se eu tirar o energético do físico, vocês morrem. Entenderam? É nesse sentido que eu digo. Então vocês já perceberam que a grande maioria das pessoas vivem cansada, vivem sem energia, vivem indispostas, vivem com sintomas. E tudo isso é sintoma, né? Sem energia, indisposta, com uma má qualidade de sono, o intestino funcionando mal, falta de foco, desânimo,
uma vontade de não fazer nada, uma morredeira. Aí gera uma ansiedade, um sentimento de culpa de estar se sentindo assim. E quando você tem a consciência de que você está se alimentando bem, você acha que está se alimentando bem, porque você segue as dicas da TV, segue as dicas das revistas, dos famosos, né? E você segue essas dicas e você fala, poxa, mas eu não tenho energia para fazer atividade física. Eu até quero, mas eu não tenho disposição. Eu estou dando uma morredeira na cama, a vontade de ficar quieto. E eu estou seguindo essas alimentações, eu estou comendo os grãos que eles estão ensinando. Eu estou fazendo meu suco detox com couve, suco de laranja. Eu estou comendo sementes, né, chia, com outras sementes. E eu estou comendo tudo certinho, igual eles ensinam. Estou comendo bastante legumes e verduras, estou evitando carne gorda, estou evitando todos os produtos de origem animal que eles falam que faz mal, porque a gordura saturada faz mal. Eu estou tomando, eu utilizo o óleo de girassol. O óleo de girassol, Arthur, o óleo de girassol é fantástico para a saúde. Eu ouvi dizer lá naquele programa da Globo, ele é muito bom. Eu estou tomando aquele óleo de girassol todo dia, eu faço minha comida com ele. E eu vi falando na televisão que margarina é super saudável, muito mais do que manteiga, e eu estou usando margarina, comendo pães integrais, arroz integral, comendo grãos integrais e pães integrais. E Arthur, eu não estou me sentindo bem, eu estou fazendo a minha parte. Isso quando a pessoa busca fazer a sua parte, porque existe também aquele que nem isso faz. Ele está um lixo de saúde, um lixo de cansaço, de mal-estar, mas ele não sai do lugar. Continua comendo as mesmas besteiras, sabendo que é besteira. Enchendo a cara de Coca-Cola, de refrigerante, comendo fritura o dia inteiro, fritura feita no óleo de soja, comendo frituras o dia inteiro, comendo doces o dia inteiro. Aí, realmente, a pessoa, ele tem consciência que tem que mudar e não muda. Agora esse outro, que não é tão raro assim, a pessoa busca fazer uma alimentação mais saudável, que eu tenho aqui paciência assim. E eles tentam ter um estilo de vida saudável baseado no que eles aprenderam, e não estão errados, assim, não estão errados. Porque eles não são obrigados a saber disso. Você tem que saber, você tem que procurar se orientar sobre a sua saúde. Aí essas pessoas procuram se orientar naqueles meios no qual elas têm acesso. As pessoas de mais idade têm uma certa dificuldade de acessar a internet e de buscar informações novas e de aceitar informações novas, algumas, não são todas. Então elas buscam essas informações, elas buscam saber qual é a melhor forma de alimentação, de estilo saudável de vida, né? Só que elas continuam se sentindo mal, né? E aí, quando chegam aqui no consultório, é onde eu falo para elas: o senhor aprendeu tudo errado. Arthur, mas eu aprendi ali, aqui, foi médico tal, famoso médico tal que falou isso. Tem um médico aqui na minha cidade, independente da cidade, toda cidade tem um médico que é famoso. Tem um médico na minha cidade que é muito conhecido e foi ele que me passou isso, Arthur. Eu falei, pois é. O senhor quer ter saúde? Então esquece tudo que o senhor aprendeu. Porque eles não vão ensinar na TV aberta, nas mídias, o que realmente é saudável. Porque eles fazem a propaganda de quem paga mais. E quem é que tem muito dinheiro para pagar propagandas? Essas indústrias farmacêuticas, que são os mesmos donos das indústrias farmacêuticas, são os mesmos donos da indústria alimentícia, e tem grande parte, são donos também da mídia. Quando não são donos da mídia, eles pagam muito dinheiro para a mídia divulgar propagandas dos seus produtos, falando bem, obviamente. Então, eles vão pagar para dizer que a bolacha recheada tal é uma delícia, é cheia de vitaminas. Eles vão pagar para dizer que o leite é uma fonte excelente de cálcio. Beba leite, é uma fonte excelente de cálcio. Sendo que a couve da feijoada, a couvezinha,
tem 100 vezes ou até mais cálcio do que o leite. E nós não precisamos desse tanto de cálcio. Né? Nós não precisamos, nós nem devemos ingerir cápsulas de cálcio. Eu tenho osteoporose, eu preciso beber cálcio, tomar cápsulas de cálcio, isso é complicado, eu vou falar sobre isso. Então, eles não vão ensinar, porque se você fizer tudo certinho, você fica saudável e não compra mais medicações. Né? Então, a alimentação é a sua maior fonte de energia. Se você está doente, se você está sem energia, se você está sem disposição, se você tem problemas físicos, sintomas, você não está se alimentando bem. Ponto. Não está. Se você está com enxaqueca, você não está se alimentando bem. Ponto. Se você está com o intestino preso, você não está se alimentando bem. Ponto. Está faltando alguma coisa. E do intestino preso, eu puxo a orelha de todo mundo que vem aqui. Não é comer fibra. Fibra precisa de água. E nós não precisamos comer fibra. O nosso corpo só utiliza a fibra se você estiver consumindo muito açúcar. A fibra é um antídoto para o açúcar. Então, você tem que tirar o açúcar da sua vida, não é ficar comendo fibra. Eu estou comendo tal produto, tal suplemento, porque ele é muito rico em fibras. Se você está fazendo isso, você está tratando os sintomas. Você tem que retirar aquilo que está fazendo você precisar de fibras, que é o açúcar. Fora que quando eu falei que puxa a orelha das pessoas que vêm aqui, é porque a grande maioria não bebe água. Arthur, eu não bebo água, eu não gosto do sabor da água. A água, eu não estou acostumado a beber água. Pelo amor de Deus, gente, nós somos adultos. Adulto faz o que precisa ser feito para ter saúde, não o que quer. Quem faz o que quer é criança. Água é altamente necessário para o seu corpo. Seu corpo é 70%, isso dizem por aí, para mim é 90% água. E se você não bebe água, como é que você quer que o seu corpo funcione, pelo amor de Deus? Tudo para, todos os processos do seu corpo para. O seu sangue, ele é feito de quê que você acha? De quê? Água. Se você não introduz água na sua vida, não bebe água, o mínimo possível, o seu corpo não vai funcionar direito. Eu tenho pessoas aqui que vêm tratar de intestino preso. E essa pessoa, se ela bebesse água corretamente, água com sal integral, que eu já falei sobre isso, eu tenho posts falando sobre isso. Bebesse água com sal integral, ela nem precisava de tratamento para o intestino preso, que eu estou dizendo. O intestino voltaria a funcionar tomando um pouquinho de óleo de coco por dia, um pouquinho que eu falo, 3 colheres de sopa, uma de manhã, uma de tarde, uma de noite. Estaria resolvido. Só que a pessoa não bebe água. Como é que você quer funcionar sem água? Sabe, eu trato pessoas, eu tenho uma pessoa, um senhor que eu trato, já tem 3 anos, com o intestino preso. E o que eu faço aqui? Eu faço o tratamento aqui, durante o dia ele evacua por conta do tratamento, mas depois o intestino prende de novo. Por quê? Porque não bebe água. E eu já cansei de falar isso para ele, entendeu? Então, a pessoa tem que fazer a parte dela também, né? Então, você já percebeu que determinados alimentos que vocês comem te deixam mais leve, mais tranquilos, te deixam bem, né? Assim, você fica, depois do almoço, é normal, o corpo joga sangue para a digestão e dá uma certa moleza, para você, uma certa leseira, né, que a gente fala, mas não dá aquela morredeira. Vocês já perceberam que tem alimentos que te deixam normal, depois você almoça e vai fazer suas coisas sem ficar passando mal, e tem outros que te deixam sonolento, te jogam na cama, você dorme pesado. Já perceberam isso? Vocês acham que isso é normal? É porque eu comi muito. Não, é porque você comeu comidas muito carboidrato, muito açúcar. E eu falo aqui para todo mundo, alimentos que são feitos com açúcar, alimentos que se transformam em açúcar, né? Fora o açúcar em si. Eu cito açúcar tradicional, todos os produtos que se vendem numa padaria, massas de uma forma geral, arroz, né? Raízes
em excesso, como mandioca, batata doce, batata, inhame e tudo mais em excesso, tudo isso vira açúcar. Né? Frutas, tudo isso vira açúcar. Já perceberam quando vocês comem muito pão ou então muito macarrão, dá um sono depois? Eu já tive essa experiência de não comer durante muito tempo. Eu comia pouquinho carboidrato, mais era carne. E aí eu fui num lugar e eu falei, nossa, faz tempo que eu não como macarrão. Eu comi uma pratada de macarrão, não tem problema, de vez em quando não tem problema. Mas o meu corpo não estava acostumado com aquele pico de açúcar, deu um pico de insulina no meu corpo, uma desregulação insulínica. E eu quase que não consegui chegar em casa acordado, sabe, assim, sabe aquela pescando, você assim, de repente, aí vai dormindo, sentado. Quem faz isso é o açúcar, esses picos de insulina no seu corpo. Então, quando vocês se alimentam corretamente, vocês vão ter energia mesmo após o almoço. Vocês, a não ser que vocês comam exageradamente, aí o corpo de vocês precisa parar para fazer aquela digestão, porque aquilo ali virou prioridade máxima porque comeu demais. Então, comer muito também não é certo. Tanto é que na filosofia japonesa, da ilha de Okinawa, no Japão, que é divulgado no mundo inteiro isso, uma das principais deles, para você ter saúde, é você parar de comer quando estiver 80% cheio, não 100%. 80% cheio, vocês param de comer. Esse é um das dicas, né, de saúde lá de Okinawa, da ilha de Okinawa. Então, por quê? Porque é fantástico o resultado. Você não fica pesado, seu corpo digere bem, né? E como eu disse, quando você consome muito açúcar, o seu corpo tem picos de insulina e isso desaba a sua tensão, sua energia. As pessoas vivem cansadas, vivem sem energia porque consomem muito açúcar, não comem corretamente. É bolachas recheadas, é biscoito, é suco, ainda mais suco industrializado. Suco natural já não é bom, ainda mais suco industrializado. Não, eu comi um monte de coisa de açúcar. Hoje eu vou tomar um suco detox. Vou bater couve com suco de laranja e eu vou desintoxicar o meu fígado. Ah, pelo amor de Deus, sabe? Eu tenho pacientes que fazem e eu deixo fazer. Eu não falo porque essas pessoas elas comem de forma saudável. Então, se você é uma pessoa que come de forma saudável e você fazer um suco de couve com laranja, não tem problema. Não vai desintoxicar seu fígado, não vai. O que vai acontecer são nutrientes a mais que você está ingerindo, ok? Eu até falo, coloca pouco suco de laranja. Agora, uma pessoa que come tudo errado, e tem aqui também, e vai fazer desintoxicação com couve e suco de laranja, aí eu falo para elas, você está perdendo tempo, isso não vai desintoxicar você de jeito nenhum. Você tem que parar de comer essas porcarias, né? Eu falo, não vou falar porcaria, mas, né? Então, como é que o Qi circula, os tópicos aqui, para seguir o raciocínio. Como é que o Qi circula no nosso corpo? Eu já falei que nós temos canais no nosso corpo, que são meridianos de energia, e através desses meridianos que nós temos, que são canais como se fossem encanamentos, dentro desses encanamentos circula a água, circula a energia vital, o Qi. E nós temos diferentes tipos de Qi no nosso corpo, como eu já falei em outra live. Nós temos o Qi, que é derivado dos alimentos que nós comemos. Então, quando nós comemos, o nosso estômago, juntamente, todo o processo digestivo, mas eu vou falar por alto, essas energias, esses nutrientes que são extraídos dos alimentos, eles são distribuídos, eles são processados no nosso baço. E o baço manda para o nosso corpo para serem utilizados. Aí, a pergunta que eu faço para vocês o que vocês andam comendo para dar energia e saúde para o corpo de vocês? Se você é o que você come, o que você anda comendo, você diria que vai trazer saúde para vocês? Pensem bem. Porque a alimentação, ela não é apenas algo que você come na visão física da nutrição, da medicina, para te dar um pouco de caloria para você poder queimar porque tudo tem caloria, tudo. O açúcar tem caloria, tudo tem caloria. A questão é, a comida que você está comendo tem qualidade ou não?
Se estiver focando em caloria, eu sei que não funciona muito bem assim, para quem faz dieta, essas coisas. Mas o que você anda comendo, você tem qualidade ou não? Você anda comendo dois pãezinhos de forma de manhã, com um pouquinho de requeijão, tomando um copinho de leite, comendo uma fruta e um iogurte natural que eu comprei da Danone, no supermercado. Você acha que isso é natural, sinceramente? Ah, e presunto. Fatias de presunto que eu comprei no mercado também. Ou de peito de peru que eu comprei no mercado também. Eu fui lá, mandei fatiar o peito de peru e o presunto. E tudo isso que eu falei é um café da manhã super saudável. Não, é um péssimo café da manhã, cheio de industrializados, cheio de conservantes, cheio de corantes, cheio de produtos tóxicos, pelo amor de Deus. Vocês têm que descascar mais e desembalar menos. É isso que vocês têm que fazer. Porque se você pensar que o peito de peru é saudável, não é o peito de peru que vem de mercado. Se vocês pensarem que presunto, que tudo que vem de mercado de embutidos, até falei de embutidos agora há pouco, os embutidos que vendem no mercado não são saudáveis. Não são. Eles são puro produto químico. Agora, os embutidos feitos de forma artesanal, quando vocês sabem a procedência deles, aí ok. Vou pegar uma manta, uma barriga de porco e vou fazer um bacon natural em casa. Ok, ótimo. É muito bom. Salaminho, um embutido. Não, tem fulano ali, eu moro num lugar em que tem um cara que faz de forma natural, sem conservantes. Ok, fantástico, come. Agora, de supermercado, não. Porque é cheio de conservantes, de corantes, de produtos químicos. Embutidos de mercado, não. São embutidos caseiros que vocês têm que comer. Arthur, mas onde eu moro não tem. Deixa eu desligar aqui. Onde eu moro não tem quem faça. Então não abuse de embutidos. O máximo que eu falo para o pessoal comer é um bacon de embutido. Fora isso, mais nenhum se for de mercado. O máximo é um bacon porque não tem onde comprar, porque se tivesse seria o ideal. Então, quando você fala, como eu falei, de embutidos, de mercado, nenhum. Laticínios que vendem em mercado, iogurtes, essas coisas, nenhum. Iogurte, você vai comprar nem é o ideal, né? Porque eu sou totalmente contra o uso de leite e derivados. Queijos, ok, desde que seja queijo duro, queijo curado, né? Um parmesão, queijos duros, queijos processados, maturados. Queijo fresco, mussarela, não. Então, laticínios, iogurtes, essas de mercado, não. Vai comprar seu leite, e o leite de preferência direto da roça, e vai fazer o seu iogurte, se quiser fazer. Tá? E é algo que de vez em quando não tem problema. Eu não sou contra nada. Eu sou contra você ter o hábito de comer as coisas no dia a dia de uma forma com frequência. Arthur, eu vou comer um iogurte, todo dia de manhã eu tomo um iogurte natural. Vai inflamar seu intestino. Não, mas sou eu que faço. Vai inflamar. Leite inflama. Agora, de vez em quando, você pode. Arthur, eu vou comer um embutido de mercado. Eu comprei um peito de peru, vou comer só hoje. Ok, seu corpo consegue eliminar. Agora, todo dia de manhã? Não. Então, cada alimento que você ingere, ele traz uma frequência, uma energia, que quando você ingere e é processado no seu corpo, o seu corpo não vai apenas retirar calorias para o consumo, ele vai retirar a frequência, a energia que aquele alimento tem para o seu funcionamento. Por isso que é importante a utilização de ingredientes naturais, alimentos naturais. Que eu falo todas as vezes, o que é importante para a alimentação? Arthur, o que seria o topo, né, de uma alimentação saudável? Eu falo para todo mundo, verduras, pouco, legumes, pouco, carne, de preferência gorda, uma quantidade boa, vísceras, fígado, coração, tal, moela e por aí vai, pouca fruta e água. Arthur, e se eu fosse resumir ainda mais isso? Carne gorda e fruta, apenas. Fruta mesmo, não suco de fruta. Porque, lembra que eu falei no início que a fibra é um antídoto para o açúcar? Se você está precisando comer fibra, é porque você está comendo muito açúcar. Então não é para você comer fibra, é para você tirar o açúcar. Entenderam? Você comer fibra porque seu intestino está preso,
você não está conseguindo ir ao banheiro, se você estiver tomando água, estiver lubrificando o intestino com azeite, com óleo de coco, se você estiver fazendo isso, e o seu intestino continua preso, funcionando mal, é porque você está ingerindo muito açúcar. Então não vai adiantar você comer fibra, você tem que parar de comer açúcar. Fibra é o antídoto para o açúcar, entenderam? Nosso corpo não precisa de fibra. Nosso corpo só precisa de fibra se você estiver consumindo muito açúcar, que é um veneno. Então para de comer açúcar, que você não precisa de fibras. Aí, o seu intestino volta a funcionar. Então, o que tem na fruta? Açúcar e fibra. Então já tem tudo aqui. Por isso que a fruta em si não tem problema vocês consumirem. É claro que não muito. A fruta em si não tem problema, que vocês já estão comendo o veneno, que é a frutose, e a fibra, que é o antídoto. Ok? Agora, vocês pegarem isso e bater no liquidificador, vocês dissolvem a fibra e fica só a frutose, que é um veneno. A frutose é um veneno, é a frutose que aumenta ácido úrico, é a frutose que causa gordura no seu fígado. É a frutose também que aumenta seu colesterol. O açúcar, de uma forma geral, faz isso, mas a frutose principalmente. A frutose, tem um produto no mercado que é xarope de milho, chama caro. Aqui chama caro, né? Mas se for xarope de milho, ele é um veneno, porque é riquíssimo em frutose. Todos os alimentos que vocês compram no mercado que tem frutose é um veneno. Ah, Arthur, eu estou me alimentando corretamente, mas minha barriga não diminui. Gordura abdominal, gordura visceral é igual a açúcar. Arthur, mas eu como certinho. Tá, você come muita fruta. Tá, você adoça as coisas com o quê? Tem que sentar e conversar, né? Então, cada alimento ele traz uma frequência. Cada alimento que você ingere, ele tem uma energia própria, que é direcionado para aquilo que o seu corpo precisa. Então, por exemplo, se eu comer fígado, aquele fígado vai ter uma energia direcionado principalmente ao seu semelhante para curar o fígado. Se eu comer coração de galinha, ele vai ter uma energia própria que vai ser direcionada para curar, para que vai ajudar no funcionamento do seu coração. E frutas são assim também, legumes são assim também, frutas e legumes. Então, por exemplo, no caso de legumes, o brócolis, a couve-flor ajuda no funcionamento do seu cérebro. Frutas como o pêssego, como a ameixa, ajudam no funcionamento do seu sistema digestivo, do seu intestino. Arthur, então quer dizer que cada alimento tem uma frequência que ajuda no funcionamento de determinadas partes do nosso corpo? Sim. Alimentos industrializados não têm energia nenhuma, só tem caloria. Esses alimentos que vocês compram em mercado, cheio de produtos químicos, de conservantes, matou todo o resto de energia que tinha no restinho de nutriente que tinha. Então, por isso que eu falo, descasque mais e desembale menos se você quiser ter energia. Uma alimentação saudável no almoço é legumes, verduras e carne. E a carne nós entramos num dilema, que eu falo para todo mundo aqui que vem aqui no consultório, do seguinte dilema. Tem pessoas que falam assim, Arthur, eu não como carne porque eu tenho dó, porque mata os bichinhos, e eu tenho dó. E eu concordo. Eu não acho errado, não. Eu não acho certo também, não. Só que eu sigo o raciocínio da medicina chinesa. Na medicina chinesa fala que você tem que comer de tudo um pouco. Leite e tudo mais, ok? Mas de tudo um pouco, de vez em quando, né? Então eu não acho certo, realmente, tem que matar os bichos, e eu não acho correto, realmente. Agora veja bem, há milênios o nosso corpo vem sendo modificado. Qual que é a intenção dessa modificação? Não vou entrar nesse mérito agora, porque senão a gente muda o assunto. Existe um motivo para isso, mas eu não vou entrar nesse mérito, que é outro assunto. Então, mudaram o funcionamento do nosso corpo. E começaram a introduzir carne no nosso corpo, no decorrer de séculos, milênios, modificando a nossa estrutura genética. Aí chega num ponto em que nós precisamos de vitamina B12 para o nosso funcionamento. Essencial para o nosso funcionamento, vitamina B12. E a vitamina B12 vem da onde? Somente dos animais, de carne, de vísceras.
Você não acha ovos, mas nos ovos são pouquinho. Você não acha vitamina B12 na natureza, em alimento, em legumes, verduras, frutas, folhas, não acha. E o nosso corpo precisa de uma quantidade gigante de vitamina B12 para funcionar bem. Para um monte de coisa, um monte de funcionamento. Para vocês funcionarem bem, para vocês terem energia, para vocês terem foco, para o cérebro funcionar bem, para o sangue ter qualidade, para o coração funcionar bem, precisa de B12. E aí? Como é que faz? Vamos supor que não existem farmácias hoje em dia. Até porque, novamente, vitaminas que são feitas em farmácias, e eu receito aqui, são apenas como uma forma de suplementar a falta que a pessoa está tendo, que muitas vezes é muita. Mas não faz bem. Eu passo porque as pessoas precisam elevar as taxas de vitamina para ter um pouco de saúde. E ela não vai conseguir elevar isso rapidamente. Devagar consegue, mas rapidamente ela não consegue levar só com alimentos. Por isso que eu passo. Mas não são saudáveis, porque são derivados do petróleo. São derivados químicos, são sintéticos. Ah, Arthur, então eu posso tomar vitamina B12 em cápsula ou em gotas e parar de comer carne, porque eu fico com dó de matar os bichinhos. Ok, é uma opção sua, mas não é saudável. Entendeu? Com o tempo, mesmo que seja a B12, mesmo que seja na forma de metilcobalamina, porque cianocobalamina é um veneno, que é o que eles injetam nas pessoas, que é a maioria das cápsulas, mesmo que seja dessa forma, não é bom. Entenderam? O ideal, o seu corpo só reconhece aquilo que tem na natureza. E você manda um comprimido para dentro, o seu corpo vai olhar para aquilo e falar, o que é isso? Eu não sei o que é isso. E aí ele vai explorar aquilo dali e tirar o que aproveita. Sabe? Agora, quando você come um fígado, ele, opa, isso aqui eu conheço, eu vou pegar tudo para mim e vou aproveitar no corpo inteiro. E entra na questão que eu falei, cada alimento tem a sua energia própria, a sua frequência própria. Então, se alimentem de coisas naturais. Ok, Arthur, eu não quero matar os bichinhos, ok, mas tenha consciência de que o nosso corpo foi feito para isso. Mudaram o nosso corpo para isso. E existem pessoas ao redor do mundo aí, e eu conheço pessoas aqui, não pessoalmente, mas eu conheço pessoas da internet, que se falarem a verdade, né, que eu acredito que falem, não sei, eles não comem carne de forma alguma e são 100% saudáveis. Eles conseguiram adaptar o corpo deles a isso, através de meditações, exercícios respiratórios, mudança de frequência, ok, mas a maioria das pessoas não consegue fazer isso. Não consegue, não tentam de verdade fazer isso, não querem de verdade fazer isso. Porque se tentarem com o tempo, conseguem. Todo mundo consegue. Então, cada alimento, como eu disse, tem uma energia. E essa energia, ela é processada pelo nosso baço, juntamente com o nosso estômago, e o intestino é onde vai ter a absorção desses alimentos. A parte energética é o baço que distribui. A parte nutricional é no intestino. Então o intestino, falam que ele é o nosso segundo cérebro, para mim ele é o primeiro. Porque são produzidos mais hormônios no intestino do que no próprio cérebro. Os hormônios da felicidade, vários hormônios são produzidos no nosso intestino. Agora, o nosso intestino, hoje em dia, devido a essa alimentação totalmente errada, abusiva de glúten, porque o glúten que nós consumimos hoje em dia, no Brasil, eu achava que era 50 vezes, mas eu li esses dias um estudo falando que é 500 vezes, um estudo não, um desses especialistas, mas esse é mesmo, que é 500 vezes mais do que antigamente. E o glúten, além de já ter no próprio alimento, eles colocam pó de glúten a mais no alimento para conservar. Então, além do excesso de glúten que já tem em trigo, em centeio e em aveia, por contaminação, porque a aveia, eles processam a aveia no mesmo lugar que processa o trigo. Então, o glúten que tem aqui no trigo contamina a aveia. Então, é aveia, centeio e trigo, principalmente o trigo, que tem um excesso de glúten aqui no Ocidente. Lá na Europa, como eu já falei, principalmente Itália, aquela região da Europa de uma forma como um todo, Mediterrâneo, tem menos glúten, mas ainda assim não é o ideal. Então, você comer um pão lá na Itália e você comer um pão aqui no Brasil,
o pão de lá vai te fazer infinitamente menos mal do que o pão daqui. Falei em dieta mediterrânea, não sei se vocês conhecem a famosa dieta mediterrânea. Se vocês não conhecem, vocês colocam na internet como é que é a dieta mediterrânea. Ela é conhecida mundialmente por ser super saudável, por ser isso, por ser aquilo. E façam dieta mediterrânea com bastante legumes, verduras frescas, legumes frescos e tal. Outra estratégia de marketing, outro jogo de marketing para adoecer vocês, tá? Fiquem de olho aberto. E essa dieta mediterrânea pegou muita gente. Ainda pega muita gente. Então, o nosso intestino, ele é um portal energético. Ele é um gigantesco e importantíssimo meio de fazer com que essa energia seja absorvida e circule no nosso corpo. Com a ajuda de outros órgãos, é óbvio. Mas, como eu disse, o intestino é importantíssimo. Pelo que eu estou vendo aqui, não vai dar muito tempo, porque eu não vou estender demais essa live por conta do horário, né, por conta de compromisso. Mas eu vou continuar essa live. Vou deixar anotadinho onde eu parei e eu vou continuar lá depois, tá? Então, o nosso intestino ele é importantíssimo para o funcionamento do nosso corpo, porque é através dele que nós vamos pegar os nutrientes do nosso corpo, os nutrientes para o nosso corpo, e fazer essa energia circular, fazer com que para que a gente tenha saúde. Eu vi um vídeo uns tempos atrás, fizeram uma colonostomia, né, com vídeo, enfiaram um vídeo dentro do intestino de uma senhora que tomava remédio para colesterol, tomava remédio, acho que é o Grifage, para diabetes. Todos cápsulas, ou seja, passam pelo intestino e são processados no intestino. E fizeram um vídeo. O intestino dela, o intestino normal, ele tem que ser rosinha por dentro, né? O intestino dela parecia a pele de uma onça pintada. Exatamente igual uma pele de uma onça pintada. Sabe, toda cheia de manchinhas assim. Você olhando aquilo, era igualzinho você ver uma onça pintada. E aquilo acabou com o intestino dela. Tomando medicações alopáticas, o intestino dela ficou totalmente inflamado. E essa inflamação, ela faz com que a absorção de nutrientes seja prejudicada e aumente a absorção de toxinas. Porque na grande maioria das vezes, quando seu intestino inflama, os divertículos, na grande maioria das vezes, nós temos divertículos dentro do intestino que captam esses nutrientes. Quando eles estão inflamados, principalmente por conta de glúten e medicações, açúcar também, eles inflamam e eles pensa como se fossem poros no nosso corpo, poros da pele. E quando eles inflamam, eles aumentam de tamanho. E a grande maioria das toxinas tem um tamanho maior do que a dos nutrientes. E quando você aumenta o espaço, as toxinas começam a passar pela parede do intestino, e é o que chama de intestino permeável, intestino hiperpermeável, intestino irritado, tem muitos nomes, que nada mais é do que um intestino inflamado, que os poros dilataram, eu digo poros, são as regiões do intestino que absorvem os nutrientes, dilatam e todo o lixo que deveria ser eliminado passa a ser absorvido. Toxinas são absorvidas e vão para a corrente sanguínea. Aí, onde surgem os sintomas, onde surgem as doenças. Então, o consumo de glúten, de industrializados, de açúcar, de leite e derivados, tudo isso inflama o seu intestino, que é o seu segundo cérebro, para não dizer o primeiro. É um dos mais importantes órgãos da produção dos hormônios do nosso corpo, o hormônio da felicidade, de tudo. E aí, se você não comer bem, o seu intestino inflama e tudo o que vem junto dessa inflamação traz um monte de sintomas. Eu trato pacientes aqui que vêm ansiosos, depressivos, explodindo de estresse, dores de cabeça, manchas na pele, queda de cabelo, seborreia. Tudo isso eu estou falando que tudo isso é do intestino. O intestino influencia. Dores nas articulações, ou já com processos reumáticos nas inflamações, nas articulações.
Vou tomar uma água com sal aqui. Processos reumáticos nas articulações, inchaço nas pernas, nos tornozelos. Dentro eu falei glúten, açúcar, leite derivados, medicações também estão nisso, tá? Suplementações também. Arthur, eu tomo suplementos para complementar a minha alimentação. Suplementos também são produtos químicos, não são derivados. Não, Arthur, eu tomo um que é derivado do ovo, do leite, tem químico no meio. Então, inflama o intestino. Inchaços, como eu falei, intestino preso, dores de cabeça, enxaqueca, secura nos olhos, aí entra a parte emocional, irritação, falta de ânimo, falta de motivação, energia, tudo isso vem do intestino. Então vocês vão me dizer que o intestino não tem tanta importância assim? Tem muita, muita, muita importância. Os hormônios são produzidos no intestino. Então, óleos... eu falei no início, até citei o exemplo da pessoa, no início da live, até citei o exemplo da pessoa que chega para mim falando que se alimenta bem, que seguiu as dicas da Globo, as dicas da revista, as dicas dos famosos, e eu dou uma derrubada naquele mundo dele. Arthur, mas o óleo de girassol não faz bem? Eu ouvi falar muito que óleo de girassol faz bem. Aí onde eu falo, óleos de sementes, nenhum faz bem. Óleos vegetais, tirando o óleo de coco e azeite de oliva extra virgem, nenhum faz bem. Óleo de girassol, óleos vegetais, são altamente disruptores hormonais, bagunçam os seus hormônios, inflamam o seu intestino. As mulheres a mulher é uma bomba hormonal. Imagina você ingerir produtos que bagunçam seus hormônios. É onde menstruação desregula, é onde menopausa vem antes da hora. Não é só isso, mas influencia demais. Vem antes da hora, o processo digestivo ruim, dores no corpo inteiro e por aí vai, porque está ingerindo óleo vegetal. Arthur, mas eu vou ingerir o que então? O que eu falo aqui é banha de porco, é manteiga de garrafa, manteiga ghee, é óleo de coco, azeite de oliva, coisas naturais. Arthur, mas eu ouvi falar que banha de porco faz mal, ouviu errado, faz super bem. Banha de porco faz bem. Manteiga da roça, você pode comer de colher se você quiser. O problema não está na manteiga, o problema está no pão que você come. Você pode comer a manteiga, o pão que é o problema. Se você for num churrasco, a carne gorda nunca foi e nunca será problema. O problema é o que você come junto, é a cerveja, é o refrigerante, é o suco, é a farofa, é o arroz, é a mandioca. São os complementos. Aí botam a culpa na carne, na gordura. É o álcool em excesso que aumenta seu ácido úrico juntamente com o açúcar. E aí não, o seu ácido úrico subiu por conta da carne. Não, subiu por conta do excesso de açúcar que você comeu, do excesso de suco, de farofa, de refrigerante, de tudo mais. E outra coisa que eu falei no início, eu como um prato muito cheio de legumes e de verduras. Pessoas que comem muitas folhas têm uma tendência muito maior a ter pedra nos rins, por conta dos fitatos, por conta dos oxalatos que tem em excesso nas folhas. Nós não fomos feitos para comer folhas, nós não fomos feitos para comer grãos, arroz, feijão, milho, grão de bico, ervilha. Nós não fomos feitos para comer grãos, nós não fomos feitos para comer folhas. Vocês podem comer por conta do sabor e tudo mais, de vez em quando, não todos os dias. Arthur, mas o arroz e o feijão é a comida do brasileiro? É culturalmente, não nutricionalmente, enfiar isso na nossa cabeça. Então está na hora de vocês tirarem e olharem para o corpo de vocês, que o corpo de vocês estão altamente inflamados. O corpo de vocês está inflamado, porque vocês estão cheios de sintomas. Aí vocês vão me dizer que vocês não estão sentindo que o corpo de vocês está pedindo socorro. E eu estou dizendo para vocês, me perguntaram esses dias, veio uma paciente esses dias aqui, trouxe a filha. E eu conversando com a filha dela, ela perguntou, Arthur, você está falando aí para minha mãe de... Como é que é? De
pedra, de pedra na vesícula, se não me engano, de pedra na vesícula e de pedra nos rins. Vou até anotar aqui de pedra na vesícula, que eu vou falar para vocês também, depois sobre isso. Só um minuto. Pedra, vesícula. Depois não esqueceu, nós vamos continuar essa live depois. O meu marido, ele tem um monte de pedra nos rins. E aí, o médico falou para ele cortar sal, porque ele comia muito sal, e por isso que ele tem pedra nos rins. Eu falei, tá, ok. Como é que é a alimentação do seu marido? Ah, ele adora. Ele é super saudável, ele adora, ele come muita folha todos os dias, muitos legumes, muitas verduras, muitas folhas. Eu falei, pois é, o problema está aí, não é o sal. É porque nas folhas, nos legumes e nas verduras tem muito oxalato. E se você come muito essa substância, e ainda você bebe Coca-Cola, aquela pouco que ele bebia, refrigerante de uma forma geral, você vai ter pedra nos rins, que vai se transformar nisso. Então não o maior erro é culpar o sal, é culpar a carne vermelha, é culpar, sabe, eles culpam a gordura saturada, porque como eu falei, eles querem ver as pessoas doentes. Eu falei para ela, volte a comer sal, mas sal integral, não refinado. Sal refinado é um veneno. Pode comer sal à vontade. Eu como sal igual balinha. Porque eu não coloquei aqui para vocês verem. Eu tenho um potinho com sal grosso, um sal grosso que eu comprei grandão assim, eu vou chupando no decorrer do dia igual balinha. Sal integral é super saudável. Então volte a comer sal, falei para ele, e pare com essa comessão de folha. Não, mas ele adora. Eu falei, então vai desadorar. Porque adulto faz o que precisa ser feito para ter saúde. Quem faz o que quer é criança. Tem muita gente que vem aqui e fala, eu não dou conta, eu não gosto do sabor. Não, gente, para com isso, nós somos adultos. Nós somos adultos, eu não somos criança mais, que, mãe, eu não quero comer isso. Não, para. Então, eu falei para ela, então vai parar de comer, porque senão vai ter pedra, ele tem uma tendência a ter. E por quê? Porque ele come demais oxalato. Não existem pessoas que têm tendências a ter pedra nos rins, não existe isso. Você simplesmente está ingerindo substâncias que vai fazer isso acontecer. E falando rapidamente das pedras na vesícula, só para vocês terem uma ideia, a vesícula ela é um compartimento que armazena a bile. Se você utiliza essa bile todos os dias, esse compartimento esvazia e depois enche de novo. Esvazia e depois enche de novo. Agora, se essa bile fica aqui dentro parada muito tempo, o que isso vai acontecer? Vai ficar gelatinoso até petrificar. Aí petrificou, vira pedra na vesícula. Então, o que nós temos que fazer para esvaziar a vesícula, para encher? Esvaziar e encher. Comer gordura. Enfiaram na cabeça das pessoas que gordura saturada faz mal. Não faz. Nosso corpo precisa de gordura animal, banha de porco, a gordura da picanha. Tem gente que faz o sacrilégio de cortar aquela gordura da picanha. E aquilo faz bem, é isso que eu quero que vocês entendam. O que faz mal, que vocês precisam retirar da vida de vocês, é açúcar, é carboidratos refinados, que é tudo que tem numa padaria, tudo que é massas, de uma forma geral, arroz, excesso de raízes, mandioca, batata e tudo mais, industrializados. Escrevam aí no Google quais são os carboidratos refinados. Ele vai te dar uma lista. Tira isso da sua vida. Não é banha de porco que você tem que tirar. Não é manteiga da roça que você tem que tirar. Não é a industrializada, sim. Tudo que é industrializado você vai tirar. Não é a gordura da carne, o cupim, a picanha, o peito bovino. Não é. É saudável isso. Não é isso que você vai tirar. Não é isso que vai aumentar seu ácido úrico. O que aumenta ácido úrico é álcool que vira açúcar e tudo que eu falei de carboidratos refinados e açúcar. Entenderam? Então, da vesícula, antes que eu perca o raciocínio. Então, o que vai fazer essa vesícula abrir e fechar para esvaziar? É gordura saturada. O seu corpo despeja bile da vesícula no intestino delgado, quando ele detecta gordura. Então, quando você come gordura, o seu corpo despeja essa bile e aí a sua vesícula começa a trabalhar e não criam pedras. Se criar pedras, não vai procurar médico para tirar essa vesícula, pelo amor de Deus, não. Vamos buscar um tratamento natural, que existe tratamento natural
tá? Com substâncias, com fitoterápicos e com acupuntura que vai amolecer essa vesícula. Não tire essa vesícula antes de tratar. Agora tem um problema. As pessoas estão sentindo dor, e vai aguentando, não busca tratamento. Aí quando vai, a bile tá, a vesícula está desse tamanho, então uma pedra só. Não, aí não existe milagre, né? Tem que buscar o tratamento de forma preventiva. Então o que evita pedra na vesícula é justamente comer gordura. E o que eles falam? Se você comer gordura, dá pedra na vesícula. É o contrário. Por que eles nos ensinam tudo errado, Arthur? Por conta disso daqui, vender remédios. A Fernanda está falando aqui, ó. Bom dia, Arthur. Bom dia, Fernanda. Depois que eu segui seus conselhos sobre a gordura natural, eu já perdi 2 quilos e me sinto muito mais disposta, sem vontade de comer doce. Exatamente. E é isso que a Fernanda está falando. A vontade de comer doces diminui, porque diminui aquela ansiedade que é gerada pelo seu corpo pela falta de nutrição, pela falta de nutrientes. E o seu corpo precisa de gordura. O seu cérebro precisa de gordura. Todo o seu corpo precisa de gordura. Colesterol não aumenta por conta de gordura, porque colesterol é um álcool, não é uma gordura. Isso é fisiologia básica. Quando um médico vira para vocês e fala, para de comer gordura animal, gordura saturada, porque aumenta seu colesterol, ele não entende de fisiologia básica, ele está só repetindo igual um papagaio que ensinaram para ele na faculdade, que ensinaram errado. Então, eu sou um exemplo. Quando eu comecei a ingerir mais gordura animal e tirei o açúcar, tirei todos os carboidratos refinados, por um período eu tirei radicalmente. Hoje em dia eu me dou o prazer de comer de vez em quando uma pizza, de vez em quando um sanduíche, né, de vez em quando um pudim, de vez em quando não tem problema, gente, tá? Mas na época eu fui radical, falei, eu vou cortar para ver. E fiquei só em legumes, verduras e carne. Eu perdi 30 quilos. Eu tinha um rosto mais redondo, 30 quilos no decorrer de 2 anos. Eu não fiz isso para perder peso. Eu fiz isso por ter uma mudança de vida. A perda de peso foi uma consequência. E como a Fernanda falou, ela perdeu 2 quilos e ela se sente disposta, sem vontade de comer doce. Ainda mais se você introduz o sal integral na sua vida. Quando você introduz o sal integral na sua vida, tudo muda. Porque o sal integral ele tem mais de 80 tipos de nutrientes diferentes. O sal refinado tem só 2, porque o refinamento limpou os minerais do sal, deixando ele totalmente sem nutrientes. O sal refinado é um veneno, o sal integral é a solução. Quem tem pressão alta, com sal integral, a pressão abaixa. Se a pessoa tem pressão baixa, com sal integral, ela eleva para ficar no equilíbrio. Então bebam água com sal integral, conforme eu já tenho um post falando sobre isso. E introduzam sal integral na alimentação de vocês, na comida. Salguem a comida de vocês, parem com essa... Eu falei da dieta mediterrânea, a dieta mediterrânea é de pouco sal. Parem com essa história de comida sem sal é mais saudável. Não, não é. Comida sem sal não é saudável. O seu corpo precisa de sal. Entendam isso, tá? Então, não é salgar a comida para ficar salgada, estraga a comida, mas não é deixá-la sonsa de sal, tá? E, novamente, comam a gordura, não tirem a gordura da carne, comam. Arthur, eu só não como porque eu não gosto do sabor, eu não gosto da textura na minha boca. Que pena, porque o seu corpo precisa. Por algum motivo que seja, você não gosta, ok, mas o seu corpo precisa. E essas pessoas, eu vejo pelos exames, isso não é opinião minha, os exames, as pessoas que vêm aqui no consultório, que não gostam do sabor da gordura, elas acabam comendo menos carne. E a gordura em si, elas não comem porque não gostam do sabor. A taxa de vitamina B12 e de ferritina é muito mais baixa do que deveria. Então, assim, o corpo grita. É a gente que não sabe, de alguma forma, ouvir ele, né? E eu vou encerrar essa live. Tá muito boa, eu estou gostando muito. Mas eu vou parar aqui e fazer as anotações para continuar. Vou continuar da onde eu parei. Essa live na semana que vem, porque senão fica extensa demais, já deu 1 hora já, para a gente continuar, porque esse é um tema que vai se estender se brincar, por mais umas 2 ou 3 lives. Que eu resolvi abordar isso de uma forma mais detalhada. Então,
Quem for ver as outras lives, é bom começar do início para não perder a linha de raciocínio. Tá? Vou anotar aqui certinho quais serão os próximos passos para as próximas lives, e vamos continuar nesse raciocínio, nessa conversa, da parte da acupuntura, de como é que é essa parte energética dos alimentos, como isso interage conosco, como é que vai ser. Eu vou deixar tudo anotadinho para a gente não perder a linha de raciocínio, tá bom? Eu que agradeço, Fernanda, Fernanda, obrigado por compartilhar todo o conhecimento valioso com a gente, muito bom. Eu que agradeço pela participação, pela confiança, e quanto mais pessoas souberem dessas informações, mais pessoas vão ficar saudáveis e saírem desses tentáculos, né, dessa máfia que quer nos adoecer. Né? Então isso que eu falo, eu quero muito que vocês espalhem aos quatro ventos para todo mundo ficar saudável. Quem ouvir e fizer, ótimo, é uma escolha de cada um, seguir ou não, né? E muito obrigado a quem participou, muito obrigado, Fernanda, e na semana que vem nós vamos continuar essa live, vamos fazer uma continuação dela. Essa vai ser a parte 1, pelo tanto de conteúdo, capaz de ter até uma parte 3 ou 4 dessa mesma live, tá bom? Então até mais, fiquem com Deus e até semana que vem, ou se brincar essa semana ainda. Vamos ver, dependendo do horário, eu faço outra essa semana, mas é mais provável semana que vem, tá? Obrigado, e se tiverem dúvidas, mandem nas perguntas que eu vou publicar essa live, tá bom? Até mais, obrigado.